Boa noite para vocês. A gente está retomando hoje o Moderno Popular. É um projeto da Universidade Federal de Pernambuco e especificamente do campus Agreste. O Moderno Popular é um projeto de extensão relacionado, ligado ao Observatório da Vida Agreste, que é o OVA, é um nome bem difícil de esquecer. O OVA é um laboratório que abriga outros projetos de extensão e projetos de pesquisa. O Moderno Popular é um deles. E eu quero agradecer a todo mundo que está fazendo o Moderno Popular comigo, também o Reportagens Especiais, porque estão ralando um bocado, muito embora de vez em quando a gente escuta alguns ministros, uma galera falando que o pessoal da universidade não trabalha. Então, eu quero agradecer a Jéssica Morim, a Cladson Mello, a Márcio Correia, a Mari Souza e a Laiane Lima por estarem por perto, ajudando e colocando esse negócio para rodar. E quero agradecer, obviamente, ao Saquinho de Lixo, quero agradecer a Júlio, porque eu sei que ninguém mais aguenta uma live. Não, eu precisei dar o tempo depois das 4 lives do Moderno Popular, entre maio e junho, eu corri de live, pelo amor de Deus, mas acho que agora dá para a gente retomar algumas, somente se for, né, a gente fala, enfim, a gente ri politicamente, porque a gente precisa rir, porque rir também, apesar do clichê, me perdoe, rir é resistência. Sim. E esse cara é o Saquinho, estou perguntando, esse cara é um dos saquinhos, ele tem saquinhos também, ele faz parte. E Júlio topou conversar com a gente, faz um tempo já que a gente tem conversado sobre isso. Eu, ele e os outros saquiners. E eu vou começar do começo. Já conversei com o Júlio, se a gente se animar aqui na conversa, a gente pode. A live, como vocês sabem, no Instagram dura 1 hora, ela terminando, a gente retoma e passa aí mais uns 20 minutinhos, tudo isso. Eu vou começar por uma pergunta muito cabulosa, demorei um tempão para produzi-la, porque eu queria começar bem diferentona, eu adoro fazer perguntas difíceis. E aí eu vou perguntar para Júlio como é que o Saquinho começou, como foi que vocês, como foi que vocês iniciaram esse projeto? E eu quero saber se vocês já estão ganhando milhões de Hannah Montana, né? Porque vocês são os maiores divulgadores de Hannah Montana no planeta. Quero Sim, saber como é que começou o Saquinho, como é que foi essa ideia e como é que onde é que vocês estão guardando esse dinheiro todo. sim. Bom, então, Hannah, quem não conhece é Miley Cyrus, né? Elas são a mesma pessoa, para quem não sabe. Elas ligaram pra gente e falaram: vocês querem fazer um grupo? A gente falou sim. E aí começou a partir daí. Eu queria agradecer primeiramente a elas e depois aos integrantes do Saquinho. Eu acho que, na verdade, eu queria começar agradecendo a eles, porque a gente no dia a dia acaba que tem pouco tempo para falar essas coisas. E do grupo eu sou a única sentimental, o resto é tudo fria pra caralho. Hoje eu falei, Eu conheço gente, algumas. elas são péssimas. Eu já falei, gente, tô super emocionado, conversar com a Fabiana e tal, não sei o quê. Uma extensão da UFPE, de Caruaru, blá, blá, e o povo, silêncio absoluto, absoluto assim. Silêncio ensurdecedor, ninguém falou nada. Davi não se posicionou, mentira, Davi falou. É, mas aí o povo começou a mandar figurinha, assim, tipo, super desrespeitando o meu momento, desvalorizando o profissional. É, mas é isso, né? Eu tô acostumado, é assim a nossa relação, nosso relacionamento abusivo. Mas eu queria começar agradecendo a eles, porque a gente tem pouco espaço para falar que a gente gosta de si, e é um grupo, querendo ou não, que a gente tá junto, porque a gente funciona trabalhando, mas a gente também gosta muito um do outro. Então, obrigado a Alan Pereira, Davi Moraes, Luiz Porto, Rodrigo Almeida e Sofia Carvalho. Apesar de vocês não responderem minhas mensagens, eu gosto muito de estar com vocês. E eu também queria agradecer a Fabiana, que é uma jornalista que eu admiro bastante, sem pagando pau mesmo, não tô nem aí. E agradecer ao pessoal, os extensionistas do Observatório da Vida Agreste,
nominadamente Jéssica Amorim, Laiane Lima, Mari Souza, Márcio Correia e Cladson Mello. Acho que não tem nem como a gente começar essa live sem falar o que é a extensão para a universidade pública, uma universidade pública que surge mais ou menos em 2006, eu acho, né, de Caruaru, e que, portanto, diz respeito a uma política pública de interiorização da universidade, né? Então, isso não tem como a gente escapar disso. Essa política, ela tem endereço, ela também vem de um governo, ela vem do governo petista, de uma iniciativa de fato, trazer o espaço da universidade para cidades que não havia antes. Uhum. Então, acho que, de antemão, a gente já lança luz sobre algumas perguntas aqui que vão sendo colocadas. E a primeira é essa, assim. Essa live a gente só topou porque era a partir de uma extensão de uma universidade pública e não teria como ser diferente. A gente não se sentiria à vontade para fazer de outra forma. Sim. Agora me fale como é que esse BO começou. Esse BO começou num grupo muito caótico de WhatsApp. A gente foi colocado, cada um foi colocado de uma forma diferente. E acabou que no grupo a gente surgiu a ideia de fazer a página do Instagram. E inicialmente a gente queria só postar stories estranhos, assim, stories bizarros. A gente queria explorar essa ferramenta. Mas, obviamente, surgiu espaço para a gente postar no feed também. E acabou que o que a gente postava no feed era muito alinhado, assim. Todo mundo tinha um gosto parecido por postar coisas esquisitas, grotescas, engraçadas, tudo junto. A gente foi percebendo isso e foi alimentando isso, assim. Acabou que a gente chegou no meme sem querer, porque também não é todo meme que a gente gostava, né? E aí, quando a gente percebeu, a gente tinha muitas afinidades políticas, estéticas, enfim, de posicionamento. E quando a gente deu por si, a página já tinha um corpo mais definido, assim, em termos do que a gente ia postar, e algumas regras de convivência, não pode beliscar, enfim, essas coisas. Isso foi em que ano? Quando começou exatamente? Começou no ano das eleições de presidência, né? Ou seja, em 2018. 2 anos. E acho que o contexto por si só fala muito. Era um momento em que estava todo mundo muito saturado sobre o debate político em si, mas ao mesmo tempo sabendo da importância e da necessidade de disputar aquilo, né? Existem vários corpos que estavam na mira ali estão na mira da política bolsonarista, e a gente tinha no saquinho uma forma ao mesmo tempo de aliviar, de não necessariamente falar diretamente sobre aquilo, mas também de se reafirmar os nossos gostos, reafirmar que a gente não gosta de fazer humor com certos tipos de pessoas, enfim. Enfim, acho que o contexto político por si só já direciona a página, já direcionava o grupo e já nos colocava, de certa forma, de frente com uma política que se desenhava naquele momento, institucionalmente falando. Estão perguntando aqui se o Saquinho é pernambucano. Responde, Saquinho. Eu sou pernambucano, mas hoje em dia o Saquinho tem 6 pessoas, né, como eu falei, e as pessoas se dividem entre pernambucanos e um cearense. Alan é de Jaboatão, Rodrigo mora em Natal hoje em dia, Sofia mora em São Paulo, eu moro no Rio, Davi mora em Recife e Luiz mora em Sobral, em Ceará. Joia. Mata a curiosidade aí, galera. Estão perguntando qual dos dois é o Saquinho, se o homem ou a mulher. Eu não sou uma mulher, galera. Vocês não estão percebendo? Gente, Saquinho é aqui, ó. Podem falar com ele. Eu quero saber uma coisa. Em que momento vocês perceberam? A gente já chega na política, que é o tema já a gente chega lá. Mas eu estou querendo saber... Aliás, você já começou belamente e politicamente essa conversa falando da extensão da universidade. Eu nem preciso dizer muita coisa, aliás. Em que momento vocês perceberam que o Saquinho tinha virado um sacão, né? Um sacão bem grande, na verdade. Em que momento isso aconteceu? Depende do ponto de vista, né? Para algumas pessoas.
Acho que cada pessoa tem uma resposta diferente, assim, para essa pergunta. Para mim, não sei, para mim foi quando os meus amigos vieram dizer assim, então, tá todo mundo seguindo a página, porque os meus amigos mais próximos já conheciam. Aí falaram, ó, tá todo mundo seguindo, e quando eu falo que eu conheço, as pessoas ficam meio assim. Aí eu, eita, gente, então acho que, né, porque, sei lá, não tinha muita dimensão, não. E aí acho que, oficialmente, para mim, quando a gente teve o convite da exposição a Nordeste para expor lá a nossa vida de instalação, para mim foi um divisor de águas, assim. Para mim foi quando eu notei que o negócio era meio sério e que a gente tinha eco, assim. Sim. Começou a ser parado na rua, Não, aí né? não. Aí não. Júlio, entrando um pouco mais nessa questão que a gente está debatendo nessa série de lives, né, do Moderno. Hoje eu participei de uma conversa mais cedo, inclusive por conta dessa, né, dessa live, numa rádio, e uma das pessoas me perguntou, assim, para fazer uma pergunta, o preâmbulo foi assim, hoje em dia está muito difícil fazer humor no Brasil. Muita coisa que a gente fala, as pessoas não compreendem, e tá, tá, tá. Enfim, a gente já sabe onde é que isso vai dar, né? Que tá difícil fazer humor, porque antes era mais fácil, e hoje, enfim, as pessoas não podem dizer mais o que elas querem. E eu noto que assim, apesar de todos os problemas que estão embutidos nessa fala, né? Eu também reparo que isso não é dito por pessoas que têm uma plena consciência, digamos assim, sabe? Assim, a gente que, ai meu Deus, eu sou super racista, eu quero ser racista, por favor, me deixa ser racista. Não é bem isso, sabe? A gente que diz assim, mas pô, isso não era. Isso não era assim, isso não era normal, porque as coisas são tão naturalizadas no Brasil que a gente de fato internaliza como aquilo ali, uma coisa comum, normal. E, então, fazer humor hoje não é uma tarefa exatamente fácil, porque muitas vezes uma simples postagem vira uma outra coisa. E aí eu me pergunto, né, quando é que vocês, como coletivo, começaram, digamos, a ter uma posição política mais marcada, mais clara, digamos assim, tipo, pá, né? E o que é que isso gerou em relação a essa pequena massa, para usar um termo vintage aí, essa massa que já seguia vocês, assim, como é que foi o impacto desse posicionamento nesse momento onde o humor é tão, né, delicado também? Eu vou responder pelas beiradas, assim, essa pergunta. Porque eu acho que quando a gente está falando de política, a gente não está falando só de política partidária e institucional. Então, se a gente está falando da valorização de certos corpos, se a gente está falando de jogar o holofote da piada para outro lugar, se a gente está falando de evitar fazer certas piadas sobre alguns estereótipos, a gente está sendo político, né? A gente está e isso é uma diretriz assim da página que existia desde sempre. Olha, a gente não vai ser, a gente vai tentar ser o mínimo racista, LGBTfóbico, sexista, classista, etc. possível. Isso por si só já era um statement da gente, de certa forma. Sim. Não por a gente, assim, a gente nem mal tinha seguidor, mas era muito mais sobre as coisas que a gente acreditava na época, né? Então é engraçado ver quando algumas pessoas ainda se chocam quando a gente mais contundentemente se pronuncia sobre alguma coisa. Algumas pessoas ficam chocadas, né? Eu tenho um vídeo de Rodrigo falando, isso é muito engraçado. Mas eu acho que quando caiu uma ficha, assim, uma grande ficha de que a página, ela não... a gente sabia mais ou menos sobre alguma coisa que estava acontecendo na política brasileira institucional, foi quando com a saída de Jean Willis do país. E aí a gente fez um post que a gente não tinha esse costume de fazer um post sério assim a respeito dessas coisas, mas foi algo que tocou muito a gente porque foi antes da saída de Débora Diniz, antes da saída da Márcia Tibur, então foi muito emblemática aquela saída dele, porque foi uma saída, uma vazão política, foi uma expulsão, né? Foi um prelúdio de como é que os LGBTs iam se sentir. E a página sendo composta majoritariamente por LGBTs e tendo um humor que a gente considera muito LGBT, isso tocou muita gente, né? Então a gente precisava também externar aquele sentimento, né?
querendo ou não, a figura do deputado, ele contrastava muito com a do presidente, né? Querendo ou não, porque eles já, enfim, já discutiram. E quando a gente postou aquilo foi quando a galera ficou muito impressionada, assim. Foi quando a galera falou caramba e tal. Mas assim, de fato, destoava dos posts da gente, mas para mim não foi nada mais coerente com o que a gente estava sentindo no momento, né? A página também serve para a gente desabafar e para a gente respirar, né? Tem dias que o clima tá pesadíssimo, assim. Tem dias que tá uma merda, assim. Tem várias notícias péssimas e a gente decide, a gente opta por não postar, assim, por não falar nada. Se não vai falar, sei lá, no momento, se vai falar besteira, é melhor ficar quieto, né? Sim. E teve várias, assim. Teve a questão do derramamento de óleo nas praias, né? Que foi, acho que é uma das postagens mais curtidas da gente, nas praias do Nordeste. Mas é isso, né? Assim, sendo bem franco, se posicionar politicamente diante de defendendo, às vezes, sei lá, uma república, se defendendo... Eita, acho que talvez tenha travado um pouquinho. Ah, voltou. Se defendendo aí... Voltou? Então, você tá travada. Ai, meu Deus. E agora? Voltei? Tá. Voltou. O que eu tava dizendo é que se posicionar diante de tantos absurdos, assim, às vezes a gente tem que defender o mínimo, e o mínimo é se posicionar. Então você tem que defender, sei lá, separação dos poderes, ou que o presidente não deveria ofender publicamente as pessoas. Então isso já é um posicionamento muito político, né? Muito facilmente político de assimilar. Então não é tão difícil hoje em dia, né? Assim, eu acho. Engraçado porque esse post de Jean Willis foi justamente o que eu tinha anotado aqui. E quando eu percebi vocês assim, muito claramente, claro que eu já achava vocês super políticos, óbvio, mas ali, tipo assim, para quem tinha alguma dúvida, e eu me lembro dos comentários que dizia assim, tipo, passado que o saquinho é de esquerda. Isso era muito engraçado, tipo, meu Deus, o saquinho é de esquerda, assim, tipo, saíram do armário. As Uau! pessoas, oi, Uau! oi, Ninguém está dando sua opinião. né? Nesse sentido, Júlio, assim, qual foi, eu não quero chamar de saia justa, mas qual foi talvez a maior, não sei, crise, não sei também se a palavra crise é a melhor, mas que fogo maior vocês tiveram, tipo, que se reunir, conversar a respeito de algo que vocês postaram e a repercussão disso. Eu me lembro de um post que era aquele rapaz gay sambando, rebolando perto do carro da polícia, que rolou, que, enfim, eu fiz um comentário lá e eu não parava de receber notificação do comentário que eu tinha feito, que duas pessoas começaram a brigar loucamente no meu comentário. Era muito engraçado e eu fiquei muito impressionada nesse momento, assim. E eu queria saber disso, assim, como é que... Porque, claro, essas coisas têm repercussões e vocês têm que ter uma certa, né, como é que a gente vai, enfim, agir em relação a isso. Acho que as maiores discussões que a gente tem são antes, na verdade, antes de postar. Porque quando apontam que a gente... vocês erraram aqui, vocês perderam a mão aqui, ou vocês fizeram atitude X ou Y que não foi legal, a nossa política é tirar, assim. A gente reconhecendo também e vendo que a gente também tem pontos cegos, principalmente não tendo uma pessoa preta, sendo basicamente pessoas cis, tendo uma mulher. Então, quando são questões de nossos pontos cegos, a gente geralmente escuta e tira, sabe? Então, acaba que depois não gera muito buzz. Nessa postagem específica, todo mundo estava muito seguro quando a gente postou. Porque a gente achou que ainda assim valia a pena e a gente queria correr o risco de ser cancelado, sei lá. Porque pra gente outras coisas também estavam comunicando ali, sabe? Não somente o privilégio de ser branco e tirar uma onda na frente do policial. Então,
as maiores tretas que a gente tem não chegam nem a aparecer, porque a gente tá todo mundo com raio problematizador ligado 24 horas por dia. E isso é meio paranoico, sim. Mas, Eu ia falar isso. mas é como a gente funciona e a gente às vezes prefere correr o risco de ter uma problematização chique do que pisar na bola. Uhum. Em relação a esse post especificamente, eu fiquei um pouco impressionada, assim, porque colocar um homem gay rebolando perto de um carro da polícia não significa, obviamente, entender que o Brasil não é um país racista. Óbvio, assim, né? Mas depois a gente pode fazer uma dissertação a respeito daquele post. Eu queria Já saber fiz, como eu é já que. fiz, já fiz. Tá lá na bio da Já gente, pode fez? procurar. Eu queria saber como é que vocês, nesse sentido, obviamente que um coletivo, né, vai ter perspectivas, apesar de vocês, né, serem essa comunidade de afinidades eletivas, né, em relação a essas questões, vocês têm também, sei lá, alguém diz assim, acho que isso aí não rola, acho que isso aqui vocês pisaram na bola, não sei o quê. Enfim, isso acontece de fato, e se isso acontece, como é que vocês, né, negociam posturas diferentes dentro do grupo? É bem difícil, assim. Como eu te disse, eu acho que as nossas maiores discussões vêm antes, e aí, é, às vezes, a gente problematiza e fica. É muito contextual, assim, é muito caso a caso. Uhum, Cada postagem tem a gente espera, quando é algo mais assim, elaborado, a gente espera todo mundo falar alguma coisa. Mas a gente sempre diverge, assim. Quando é algo que. Nunca é uma dúvida só de duas pessoas, sabe? Sempre é algo acaba se sim. dividindo e aí fica, será que tem. Aí a gente, uma saída possível às vezes, alguns posts eles têm mais a cara do Twitter. Então, Uhum, o Twitter, a gente consegue falar certos palavrões, a gente consegue fazer certas coisas sem infringir as políticas de publicação. Isso acaba uhum, sendo ou quando, sei lá, é algo mais cancelável, a gente às vezes joga pro Twitter até para medir, para ver qual é, para ver a recepção. As pessoas no Twitter também falam muito, né? Então acaba sendo um termômetro interessante, assim. Porque é isso, é impossível a gente cobrir todos os pontos, assim. A gente não ninguém é super-herói para saber, super-herói das uhum, problematizações para saber uhum. tudo, né? Eu lembro uma postagem que eu fiz sobre queimada no Pantanal e eu achei que eu tava arrasando, assim. Eu fiz, cara, eu pesquisei, eu fui atrás, enfim, fiz um textão enorme. E aí a galera, assim, você não falou nada sobre o consumo de carne, que é, tipo, uma das maiores causas dos incêndios no Pantanal e em todo canto. E aí eu fiquei, caralho, assim, tipo, que mancada. Mas enfim, a gente É, aprende também. sim. E aí a galera comentou lá, eu fixei o comentário, agradeci e segue também, sabe? Não tem como você exigir ser essa figura coerente e fada sensata o tempo inteiro, porque são pessoas que estão ali, né? A gente é um saco de lixo, mas é um saco de lixo composto por algumas pessoas Um saco de que lixo, porque estão um tem errando. coração e o resto não. Oi? Um saco de lixo que tem coração, que é você, e o resto não. O resto são só ciborgues, na verdade. Exato. Comprei. Deixa eu fazer um comentário sobre isso. Às vezes eu tenho a impressão, e assim, talvez vocês sejam bons exemplos, né? De que eu tenho a impressão que às vezes a gente pode estar criando uma certa tendência, e eu me incluo nisso, nós, assim, eu acho, uma certa tendência a ficar tão alerta em relação a essa questão de uma da problematização, né? Que eu tenho a impressão ultimamente que a gente também está muito pronto para apontar o dedo para o outro, assim. E muitas vezes o que eu venho percebendo é que a gente não está sacando exatamente esse lugar da falibilidade, se essa palavra for possível, está travando para mim. É, Voltou. botou.
da, enfim, da capacidade. Eu vou falar melhor através da fala de outra pessoa. Nosso amigo Ricardo Saboia, que eu acho que está assistindo aqui a live, Ricardo diz uma coisa que toda vez eu uso, assim. Eu gosto muito do que ele fala em relação a isso. Apesar dele ser um homem gay, branco, cisgênero. Mas às vezes ele fala coisas interessantes. Mas Ricardo, ele diz um negócio que eu gosto muito. Ele faz assim, olha, ninguém nasce desconstruído, né? E eu tenho a impressão que é assim, e para mim, sabe, Júlio, assim, eu acho que tem inclusive um aspecto geracional às vezes aí, sabe? E aí eu percebo que tem muita gente assim, que tipo, é uma galera, o saquinho sou eu, minha gente, é óbvio. Vocês estão perguntando aqui, eu sou o saquinho. As pessoas que têm um acesso à universidade, que tem outra relação já com esse Brasil, que apesar de tudo tem avanços, sim, né? A universidade pública no interior é um deles, e aí eu percebo que as pessoas, tipo assim, sabe? Aí o pai não fica tão legal quando sabe que o filho é gay ou que a filha é trans, e o mundo acaba naquele momento, porque o pai ou a mãe são as piores pessoas do mundo. E, gente, assim, não dá pra você abrir a cabeça do seu pai de uma hora pra outra, um cara de, sei lá, 70 anos, criado nesse Brasil, vindo de todo um esquema, que, assim, isso às vezes acontece, às vezes não. E eu acho que a gente tem que estar um pouco mais preparado para conversar, sabe? Assim, de verdade. Com muita gente que nunca foi tocada por esse tipo de questão, sabe? Que nunca participou. E digo muito claramente, assim, eu venho de uma família birracial, mas fui criada muito mais com meu pai, que é um homem negro, minha família é quase toda negra, e a gente nunca discutiu racismo na minha casa. Nunca, nunca. Eu vim discutir racismo depois da universidade. Então, assim, eu acho que tem algumas questões que estão sendo perdidas de vista, sabe? Tem muito em nome de dizer assim, ah, mas você não falou da carne, você não falou de não sei, você esqueceu tal coisa. Isso é meio complicado, assim. Desculpa, eu acabei falando demais, mas isso é Não, um... adorei. Eu concordo super. De uma certa gramática universitária da internet, que acaba sendo direcionada a um certo tipo de público. Mas eu não sei também algo sobre como essas ferramentas. O que é possível de postar nessas ferramentas? É possível ter um diálogo genuíno no Twitter? O Twitter ele proporciona isso, ele como é que diz? Ele incentiva essa discussão massa, legal, etc. Ou ele está ali contabilizando o número de likes e fazendo um argumento vencedor a partir de um certo número, sabe? Tipo, eu acho que Uhum, são vários uhum, fatores e eu acho que às vezes a gente esquece que as redes sociais elas são bem pensadas também para um certo tipo de diálogo, né? Não é só não é um fórum de discussões. Mesmo na internet uhum, tem vários outros jeitos de se discutir, né? Mas sim. o Twitter ele limita o teu número de caracteres, ele acaba isso. Você vê quem curtiu mais para ver quem está ganhando. É, é muito nessa lógica, assim, de likear o que é que tá certo e o que é que tá errado, né? Então, acho que para além de uma questão de geração, para além de uma questão dessa gramática que, sei lá, não sei se surge, mas se acontece em determinado momento da vida, eu acho que também tem essas diferenças, tem isso, assim, tem a formatação de como a gente pode discutir, a possibilidade que esses espaços nos dão de discutir sobre determinados temas, né? E aí, eu estou falando isso porque a importância da gente pensar em outros lugares de diálogo, né? Para além da internet, que é muito importante, indispensável, assim. A Uhum. internet, hoje em dia, você não vê um político sem um Instagram, né? Não tem como, assim. Se tiver, tá, beleza, podem ter vários, mas eles estão disputando esse espaço também e não é sem razão, né? Uma ferramenta, um mecanismo importantíssimo. Mas eu acho que é Sim. isso, a gente precisa. Na pandemia é foda falar isso, né? Mas a gente precisa pensar nesses outros espaços diferentes também. É bom te falar isso também sobre colocar a coisa dessa presença
do campo institucional político, né? Nessas ferramentas que são ferramentas privadas, né? É uma grande questão, inclusive. Porque, enfim, não tem como não perguntar a vocês, e eu estou falando com você, mas falando vocês, porque não tem como sair também, né? Pensar o coletivo Saquinho e pensar você. Mas a gente hoje, por exemplo, foi acordado, né, com o ministro. Ué, recebendo um Tá bate-papo vibrando aqui. aí o negócio. A gente foi acordado hoje com o Instagram do presidente da Câmara dos Deputados, né, com um comentário O feito pelo Ricardo ministro do Salles. Meio Ambiente, Ricardo Salles, chamando o cara de nhonho. A gente também, eu acho que foi Márcio. Márcio mandou perguntas, depois eu vou. Inclusive, pessoal, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, por favor. Márcio também perguntou, né? Como é que você faz humor no Brasil, onde o mandatário principal do executivo diz que melhor do que ficar atrás da cura da vacina é procurar do que fazer a vacina é procurar a cura, né? Enfim, eu sei que não é uma questão de concorrência com isso, né? Mas, de certa maneira, é quase como se o campo político e institucional competisse com quem está fazendo, né, humor como vocês, tudo isso. E eu queria saber como é que é para vocês se utilizar, né, desse humor, enfim, que não é pensado, digamos assim, se vocês se utilizam disso como material, ou como é que isso impacta vocês cotidianamente, porque eu acho que a gente nunca viveu, né, um ambiente político tão, né, e presente na internet, né? É isso, a gente acordou com esse Twitter, com o nhonho, e o dia todo a gente, em vez de discutir, enfim, as outras questões, a gente passou discutindo isso. Você continua travadíssima para mim. Eita, mas você tá me ouvindo? Tô. Vai e volta, tudo bem, eu tô acostumada com a performance. Aqui tu tá meio assim, tipo, travando e falando assim. Mas tá bonito, eu gosto. É, Então, a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de lidar com figuras públicas da política institucional, porque os efeitos disso, assim, de idolatrar barra odiá-la, são muito incontroláveis pra gente. Então, eu vi uma das respostas da resposta do Nhonho, do Ricardo Salles, alguém comentou, já fez um... e quando bota a música da Doja Cat e aquele I'm a Bitch, I'm a Bitch, I'm a Boss, I'm a Bitch. Enfim, já fizeram o fan-can dele e aí já estão Uhum. amando o Rodrigo Maia, como se, enfim. E aí a gente tem uma certa dificuldade disso, assim, dos efeitos disso, assim, de postar uma coisa e diante dessa lógica binária da internet de amar ou odiar, acabar Sim. endossando o amor por certas figuras que, beleza, tem sua importância contextualmente, mas também são de uma trajetória nada coerente, complicada, enfim. Me chama de Felipe Neto. Oi? Me chama de Felipe Neto. É, exato. Mas também, sei lá, Joyce Hasselman, sabe? Tipo, o Twitter ama Joyce, independentemente do que ela faz. Cátia Abreu, sei lá, figuras assim que são complicadíssimas e que as pessoas resolvem tirar uma onda, às vezes é tirando onda totalmente consciente, né? Mas pode Uhum. acabar endossando um certo ponto de vista. Aí a gente tem medo disso, assim, de ao invés de ridicularizar, ter o efeito inverso, que é o de trazer worship, tipo, das pessoas amarem, adorarem, idolatrarem. Então a gente fica muito reticente quando tem esses atores muito marcados da política institucional para fazer alguma coisa, né? Tanto que a gente acaba não postando, Uhum. a gente evita usar a imagem do presidente também, são não diz respeito a, a essa política que está sendo colocada, né? Basta você prestar um pouquinho de atenção e olhar a nossa bio que diz um grande acordo nacional, que é a fala de Romero Jucá, que é tipo ironizando isso enfim, tá tudo escrito, sabe? Uhum.
A imagem tá bem louca pra mim, tá? A Marina Abramovic, tá? Só pra É tu o... saber. Hã? Tu tá Marina Abramovic pra mim, tá todo Tô. pixelado, assim. Tá bem maravilhoso. Te prepara que mais tarde vai chegar pra tu. Gente, sabe quem tá perguntando? O tema dessa live é humor, meme e política, certo? E unhas. Eu tava brincando. E a biografia da Vanessa Urach, como eu escrevi, e a Júlia vai me corrigir, disse, querida. Mas enfim, eu sou a Leda Nagli, para quem não me conhece, esse é o Sem Censura. É, Quero perguntar a Júlio, que é o senhor Saquinho, um dos senhores Saquinhos, muito travada. Vocês começaram a fazer há algum tempo também parcerias comerciais, né? Eu já vi algumas coisas, de com a Vivo, por exemplo, tudo isso. E a gente sabe que fazer parceria comercial, quando você fala sobre política, é sempre uma coisa um pouquinho mais delicada, né? Eu queria saber um pouquinho de vocês, assim, como é que vocês, tipo, se acertam? Tipo assim, ó, beleza, a gente vai fazer pra galera, né? A gente faz a parceria, agora nós somos quem nós somos, né? A gente não vai fingir que a gente não. Como é que é? Se já, pode não ter rolado nada, porque também as pessoas estão espertas e vão olhar quem vocês são antes de fazer um convite, né? Óbvio. Mas queria saber um pouquinho a respeito dessa questão, né? Publicidade, questões políticas, até onde ir, até onde ir, se isso acontece. Sim. A gente tenta, primeiro de tudo, as publis que chegam, a gente vê se tem a ver o produto com a marca, ou seja, se nós mesmos consumimos, se é legal de estar divulgando isso. São muitas questões, assim, todas são muito subjetivas. A gente não tem uma ficha cadastral e a pessoa vai preenchendo. É, É, se- sim, até porque o contexto muda e algumas coisas se tornam mais problemáticas ou mais importantes, né? Então, sei lá, diante de uma greve de uma determinada classe, e aí chega a empresa para querer fazer público com a gente, já aconteceu, e a gente dizer, não, isso aqui, né, tipo, pode foder com a greve dessas pessoas. Então, a gente tem esse cuidado de contexto, é uma marca legal, dialoga com o que a gente consome, mas na real, assim, no mundo capitalista, as marcas estão muito ligadas nisso e já fazem esse filtro quando nos procuram, sabe? Então, não tem, sei lá, nunca chegou, não sei, nada de papel higiênico pra gente fazer. Poderia, né? Mas, assim, inclusive adoro, sim. tenho. Mas não chegou ainda e, sei lá, os publicitários também, enfim, fazem o jogo aí, né? Sabe o que é que realmente impacta. Mas é complicado e é bem contextual. Chega um e-mail, a gente discute, vê se tem a ver, se não tem a ver. Chegam umas coisas meio doidas às vezes, assim. E a gente se diverte também. Mas, via de regra, é caso a caso, a gente discute, vê se está alinhado com o que a gente consome, com o momento. E temos essa preocupação, assim, também de não lotar muito o feed, porque fazer publi significa dizer que a gente vai ter que postar mais. E às vezes a gente não tá afim, às vezes a gente tá cansado de estar em busca de conteúdo para Davi falando aí, de conteúdo para suprir a publi, né, assim, para não ficar só a publi. E é bem complicado, assim. Eu, particularmente, sou o mais chato do grupo em relação a isso. Tipo, mais chato em relação a tudo, na verdade. Eu sou mais sentimental, mas também sou mais bonito. Alô. Bem, você está aqui bombando nos comentários. Estou bem chateada, inclusive, que as pessoas só falam que você é gato, que isso aqui é um gato, tá vendo isso aqui é um gato. Ninguém fala. Gente, eu estou usando base Bruna Tavares. Por Pois favor, é, querida. diga alguma coisa. Comprei um corretivo caro pra cacete, e aí ninguém fala nada. Não, você é muito gata. Eu já lhe vi pessoalmente. Gente, ela é gata. Eu atesto. Então, é bem difícil, assim. Tem todos esses filtros que a gente faz. A gente, às vezes, acha que... Às vezes é simplesmente por uma questão de já fizemos muito, tá bom, chega, sabe? Então, enfim. A Flávia tá dizendo que você é linda.
Tá vendo? A gente tem que chorar. Obrigada, galera. A base Bruna Tavares está funcionando, né? Estou recebendo nada do Bruna Tavares. O único patrocínio que a gente conseguiu hoje foi realmente da Vitamílio. Obrigado, E Vitamília. agradecer, inclusive, a Vitamílio né? A que Caldo também não fechou com a gente. Achou que o Não, tema mas, era político não, demais. mas é porque eu prefiro fazer meu caldo próprio. Não sei você, né? Pessoal, daqui a pouco tem. Vou abrir pergunta para fazer perguntas para. Vocês podem fazer perguntas, desculpa. Já estou acabando aqui o meu roteiro, porque eu sou muito jornalista. É, eu estava lendo uns. Cladson, meu querido Cladson, ele está aí assistindo a gente. Ele fez um maravilhoso favor, ele fez uma compilação de alguns posts de vocês, que eu achei bem interessante. E tem um post sobre os Correios, que vocês, inclusive, não fazem nenhuma concessão, nenhuma graça, não sei o quê. Vocês botam lá o vídeo dos Correios e falam que porque os Correios são importantes, tá, 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 bem assim, oi? E eu fui ler os comentários são muito interessantes, porque aí tem gente falando da privatização que é necessária, mas a maioria, que também é o público de vocês, eu imagino, defendendo mesmo, falando do Petrobras, dos Correios, não sei o que, não sei o que. E aí, nesse sentido, eu queria perguntar para tu, Júlia, assim, se tu acha que uma cultura super moderna, como a cultura do meme, moderna e popular, né? Como a do meme. Ela também acaba sendo uma cultura pedagógica nesse sentido, sabe? Porque o que a gente vai perceber em vários posts de vocês, que às vezes é isso. Eu estou colocando dos Correios, mas pode ser o post do rapaz rebolando perto da polícia. Mas o que emerge dali é bem interessante de acompanhar, né? Assim, tu acha que tem, não que seja necessariamente assim, de uma maneira pensada para ser pedagógico, mas tu acha que acaba também tendo um certo tipo de ressonância nesse sentido? Eu acho super assim. Quando a gente. Não sei se funciona com vocês, mas comigo funciona às vezes assim. Quando eu quero saber sobre determinado assunto, eu vou na página de determinadas figuras que eu gosto, respeito e procuro o que elas estão falando, assim. Então, Uhum. se elas estão endossando um certo ponto de vista, eu vou considerar, sabe? O que eu mais gosto, eu particularmente, Júlio, gosto desses posts da gente, é o espaço para discussão e as pessoas realmente levam a sério. E eu acho isso muito foda, assim. Primeiro que eu aprendo pra caralho e segundo que eu amo que a pessoa tá ali naquele quadradinho pequenininho dando um texto e fazendo questão. Que era uma discussão que, sei lá, há uns 5 anos atrás ocorria nos grupos de Facebook. Você tá ali no computador, é muito maior, é muito mais agradável. E as pessoas têm essa cultura ainda de traduzir o sentimento no comentário, naquele espaço. Eu acho isso muito foda, assim. Eu acho que mais do que pedagógico, me dá um pouco de esperança sobre discutir certos assuntos, assim. Parece possível discutir com algumas pessoas ainda, sabe? Por mais que essas pessoas sejam completamente alinhadas com a gente. Então, para mim, o maior ganho desses posts assim mais contundentes, mais explícitos de um certo ponto de vista, é a possibilidade de diálogo. E a gente aprende muito, assim, com tudo, inclusive com essas mancadas, enfim. Esse dos Correios, eu lembro que eu nem estava tão ligado, assim, nem foi eu que postei, mas quando eu vi o post e aí eu problematizei de leve, assim, mas eu fiz, a galera também sabe que lute, que, enfim, que defenda quem quer defender, quem não quer defender, quem quer falar de privatização, quem quer falar que foi bem feito, enfim. Mas eu gostei muito de ver o comentário, para mim aquele foi não vou usar case não, porque eu odeio essa palavra, mas para mim foi um exemplo de uma boa discussão na internet, sabe? Entre pessoas Sim, que, claro, concordam, mas que divergem. sim, sim. Eu só tá falando do teu sotaque, ou talvez do nosso. Vou fazer uma pergunta que foi enviada. Já fiz uma de março, vou fazer outra que eu achei muito interessante. Já estou abrindo para a pergunta. Oi, Amo, amo. olha só. Saquinho.
Todo mundo sabe que as campanhas de vacina são, na verdade, uma desculpa para ver nossas bundas. Você acha que o medo do governo e da população é pelo controle comunista de nossos corpos? Ele não falou corpos, mas eu estou colocando corpos porque isso é um conteúdo pedagógico também. Quem quiser também que lute. Mas essa é a pergunta e eu quero saber o que é que você acha, né? Se na verdade esse bafão todo é porque as pessoas não querem ver a picada comunista nos bumbums brasileiros. Agora luta tu para responder. Então, é uma pergunta que não tem Ó, dúvida travou de aí, novo, tá? tá Só travada. que... Ai, voltou? Oi, sou eu. Voltou. O Furby. Sou eu. Voltou, né? Para, Ferg. Eu queria dizer que essa não é uma pergunta, essa é uma afirmação e ele botou uma interrogação no final. Porque, enfim, todo mundo sabe que isso é verdade e o resto eu não confirmo nem nego. Quem quiser, fala com minha assessoria de comunicação. Gabriela Prioli, você está travada. Tem uma pergunta, desculpa o nome da pessoa, eu não vou lembrar quem perguntou, mas eu achei a pergunta legal, né? Perguntou assim: vocês começaram de uma maneira despretensiosa ali, né? Enfim. E aí, de repente, isso que você acabou de falar anteriormente, né? De repente tem umas questões. Ai, amei. Oi, tô ouvindo. Tá melhor? Não, é porque eu queria lembrar do nome da pessoa que perguntou. É, A questão da responsabilidade social. Assim, tipo, ei, vocês começaram tirando uma onda e de repente tem essas questões. Finalmente o rato apareceu! Oba! Fala um pouquinho sobre isso. De certa maneira falou, mas foi uma pergunta aqui que foi feita. Como é que vocês lidam com o fato de hoje? Tem um monte de gente seguindo vocês, e é isso, você mesmo falou, né? Às vezes eu entro num lugar para ver qual é a opinião das pessoas. Eu tenho certeza que as pessoas também. Foi, Davi. Foi Pedro. Que às vezes as pessoas entram na página do Saquinho para ver o que, é que o Saquinho acha de determinado, enfim, tema. E aí? É bem difícil, assim, primeiro porque o Saquinho, ele vem da brincadeira, e foi uma brincadeira que desde o início tocou em assuntos muito sérios, e a gente acabou que foi falando sobre determinadas coisas, e com a quantidade de gente que pode receber nossa mensagem, perder uma oportunidade muito legal de falar sobre determinados temas, né? Mas a questão é que eu, pessoalmente, eu vejo que nem sempre... às vezes as pessoas querem ouvir determinadas coisas também e não querem ouvir determinadas coisas. Teve uma postagem minha no Twitter sobre... Acho que era uma DPF quilombola que estava correndo no STF, era super importante, estava tendo uma mobilização de vários movimentos quilombolas indígenas. E aí eu tweetei sobre isso e ninguém deu like, assim, tipo, deu, sei lá, 20 likes. Então, foi bem depois do Black Lives Matter, do George Floyd, depois como uma amiga minha, Fernanda, diz, como é que ela diz? Do trio elétrico antirracista. E depois disso tudo, que as pessoas estavam com a pauta, assim, na ponta da língua, a gente postou um negócio super contundente, super importante, e aí as pessoas, sabe, assim, cagam porque, sei lá. Então, isso diz muito sobre o momento e sobre os limites dessa ferramenta e os limites de nosso alcance também, né? Tipo, a gente não é influencer de, tipo... a gente agora quer que todo mundo coloque a moeda na cabeça. E todo mundo vai colocar. Tipo, não é assim que funciona, sabe? Mas também esses momentos ensinam a gente essas coisas, assim. Então, sobre essa responsabilidade social, às vezes a gente também caga um pouco, sabe? Assim, velho, é uma coisa que a gente acha importante de falar ou é uma coisa que as pessoas querem ouvir da gente, entendeu? Tipo, a gente tem... Eu falo isso sabendo do nosso histórico de se posicionar a respeito de temas importantes. Então, às vezes eu fico meio assim de... Bom, a gente vai ter que falar sobre tudo e aí o que é que a página vai virar
depois disso, sabe? Então, vamos talvez pensar em outras maneiras também criativas de falar sobre esses temas, talvez falar desses temas pelas beiradas, talvez redirecionar um pouco o nosso riso a respeito de determinado assunto. Tipo, essas são coisas que são políticas tanto quanto você pedir voto para Boulos, que no caso estão pedindo para a gente fazer campanha para ele. E sim, enfim, super faria e tal, mas eu não moro em São Paulo. Então, por que eu vou direcionar uma página de pernambucanos necessariamente para fazer a campanha dele, sabe? Pode até ser amanhã que eu faça, que a gente veja e que seja importante, porque a página é de esquerda, porque a gente apoia as pautas dele. Mas disso para a gente parar o funcionamento normal para fazer esses posicionamentos é uma outra história, né? Enfim, envolve outras questões também. Daqui a pouco o tempo da vida vai começar, daqui a pouco a gente vai. A live termina e a gente vai retomar, só avisando de novo. Mas acho que dá tempo de fazer mais uma pergunta, Júlio. Isso você falou, né? Que fez um post logo depois de essas questões raciais, e enfim. Micareta antirracista, minha amiga chama. Se o que falou isso é Silvia Almeida também, engraçado. Então acho que é minha amiga Silvia Almeida, a louca. Eu escutei, eu escutei isso, né? Ele falou isso lá no Roda Viva. Aliás, isso aqui é um episódio do Roda Viva também. E eu sou Silvia Almeida. E eu sou Vera Magalhães. Isso diz um pouco para vocês de quem é o público de vocês, de certa maneira, também, assim, de que esse público, ele tem várias facetas, né? Porque ao mesmo tempo que, por exemplo, vou dizer de novo, aquele post teve uma puta repercussão, tem um carro da polícia, tem a questão racial, e essa questão foi colocada ali, né? E aí esse teu post, de certa maneira, ele tensiona a mesma coisa, mas é só uma questão de comunicação, tu acha, assim, de como isso é colocado, ou enfim, é o corpo gay ali dançando que vai chamar tanta atenção para aquilo? O que é que tu acha, assim, nesse sentido? Porque são questões. É a mesma questão, no final das contas, é verdade. De certa maneira. Vamos entrar nessa polêmica? Será que dá tempo? Eu não tenho resposta certa não para isso, mas talvez falar um pouco sobre as razões pelas quais a gente deixou o post, né? Acho que isso acaba respondendo. Bom, querendo ou não, a gente achou que era uma bicha. O espaço militar, policial, acaba sendo extremamente masculinista, heterossexual, enfim. E é muito repelente daquele tipo de performance. E dançar ali, naquele momento, meio gozando de privilégios ou não, não sei, eu acho que não é uma coisa universal. Nem todo mundo teria essa mesma atitude, mesmo tendo tantos privilégios, assim. Eu, por exemplo, eu nunca faria isso. Nunca, assim. Com todos os privilégios que eu tenho. Então, também existe um certo alívio, assim, sabe? De dar uma bichada naquele contexto de tanta vigilância, de tanto tolhimento daquele corpo. Então, para mim, quando eu vi aquilo, eu entendi o que as outras pessoas estavam falando, de certa forma, esbanjar um certo tipo de privilégio, mas naquele momento eu acho que também tem outras questões ali que estavam dialogando, então não sei, talvez para outras pessoas ainda seja problemático, ponto, mas acho que tem outras coisas que a gente pode também investir energia em discutir, sobre a própria polícia ou sobre as próprias performances de gênero e sexualidade, em diálogo talvez com a polícia. Estão pedindo aqui para você falar sobre a Revolução Industrial e também sobre a Revolta de Canudos. Então, eu não falo sobre isso. Eu queria deixar aqui o @ do meu amigo Davi Moraes. Ele tem uma pesquisa de 37 anos só sobre isso. Ele é muito bom, mas ele não fala português. Então, vocês que lutem para lidar com isso. Exatamente. Tem uma pergunta que Cladson fez. Foi tu, Cladson? Eu não tenho
manha com esse negócio aqui da pergunta, tá fazendo a pergunta, tá falando, tá olhando para a pessoa, eu fico meio agoniada. Mas Cláudio perguntou, né? Qual é a temática ou personalidade que o Saquinho considera um chorume tão tóxico que nem máscara, álcool gel, luvinha de veludo você tocaria, né? Que você não colocaria seu rato para conversar de jeito nenhum. Eu posso falar só por mim, né, Júlio? É bem fácil essa, né? O cara tá aí falando merda todo dia, mas não sei, eu queria ser menos óbvio e menos básico. Não tem, né? Não tem como. Enfim, é o próprio presidente e a maioria dos ministros também, pelo menos os que falam alguma coisa, são muito toscos, assim, muito, sei lá, abjetos. Ricardo Saboia está querendo saber a sua opinião sobre a campanha de bolo, se foi isso que eu bem entendi. Também acho que ele está chamando você para tomar um drink. Aceito. Eu quero falar que isso aqui é um projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco, tá? Que não se chama Tinder. Então, tchau. Beijão, gente. Valeu. Acabou. E aí, Júlio? Acho que ele está querendo saber, enfim, se você citou bolos, né? E ele. Eu tô me inteirando agora, assim, eu tô vendo que a galera tá gostando bastante. Eu vi aquele vídeo dele conversando com aquelas pessoas na rua, escondido. Eu amei, assim, eu senti bem nostálgico TV, assim, aquelas pegadinhas. Mas parece que ele tem O carro. acertado, né? Parece que ele tem acertado nisso, assim. Eu não sei de que forma, porque dialoga com a minha bolha 100%, mas eu não sei de que forma efetivamente isso traduz em voto, mas aí eu também não trabalho com política e não sei. Mas eu acho que é uma coisa importante de se pensar, né? Se de fato trabalha no poder de convencimento, se desmistifica certas coisas sobre ele. Eu acho que ele por si só ele consegue se defender muito bem, né? Mas assim, diante de disseminação de fake news e de coisas, de inverdades que dizem sobre ele, eu acho que é importante pensar assim, se essa campanha, se o que vem viralizando e o que vem sendo veiculado, se de fato se contrapõe a essas mentiras. Também não sei em que escala dá para competir com a sujeira que é as fake news, né? Porque a gente está falando de campanhas que são financiadas a partir de mentiras. Então, por mais que a campanha dele seja genial, ainda tem que disputar aí com um poderio econômico, enfim, com essa dificuldade. Mas eu tenho gostado, assim, eu gosto. Eu tenho simpatia por ele, eu faria ele, assim, sem dúvidas. Mas tenho gostado, sim. Não tô acompanhando tudo, não. Porque é isso, gente. O mundo não gira em torno de São Paulo também, né? Tem outras coisas assim, acontecendo. Outros lugares também tá tendo eleição. Não sei se eles sabem. Quero perguntar ao pessoal de São Paulo que está acompanhando a gente, o que é que eles acham, por exemplo, de Marília Reis, ou João Campos, ou a delegada Não sabe Patrícia, nem que quem é. estou esperando a resposta. Mari Souza perguntou, Júlio, tua opinião sobre essa relação, que é sempre um clássico, né, entre a questão do humor e a liberdade de expressão. Ela pediu para tu Sim. falar um pouquinho mais a respeito. Eu tô pensando assim, o que é que eu vou dizer que não é clichê, né? Porque, pra Seja mim, clichê, relaxa. eu vou ser clichê. Bom, existem vários limites, né? Assim, se ofende grupos historicamente oprimidos, enfim, se você tá, para mim, endossando certos estereótipos de gênero, de raça, de classe, não é legal, assim, não se deve fazer. E existem mecanismos para coibir isso ou para, pelo menos, ser indenizado por isso, né? E não é à toa que existem essas coisas. Existem sim limites, né? A nossa Constituição dá limites, a jurisprudência dos tribunais dá limites, as leis dão limites. Então, não é você, indivíduo, que vai passar por cima disso tudo e não vai acontecer nada. Então, se não existem limites, existem maneiras de se cobrar esse limite, existem órgãos que cobram esse limite, existe Ministério Público, existe Defensoria Pública, existe, enfim, trabalho do advogado.
é isso. Não nem nos Estados Unidos, que tem essa coisa da liberdade como uma coisa mais importante, é desse jeito todo, como eles dizem ser. Então, aqui, muito menos. Aqui não é brincadeira. Claro que não. Júlio, a atividade, todos vocês, você não precisa falar sobre isso exatamente, mas enfim, estão chamando você de saquinho peludo. Achei fofinho. É, todos vocês e todas vocês, né, têm outras atividades além de ser saquinhos, né? Você estuda, você trabalha, você faz compras, você cuida dos seus filhos, você faz, né? Enfim. E Chora, aí eu fico pensando também assim, chora, a única pessoa que chora do grupo, sim. mas a própria atividade do saquinho, e como você falou, vocês não usam só o Instagram como plataforma, né? Vocês ainda tem Facebook, que eu acho incrível, e também tem Twitter, tudo isso. E o Instagram, que na verdade são duas, né? Tanto Stories quanto Feed também. Enfim, você tem que estar pensando em todas essas. E aí eu queria saber de como é que vocês lidam também com essa, e aí também, no caso você, mas como é que vocês lidam com essa necessidade de estar online tanto tempo, e ainda tem o WhatsApp também, que cada um tem ali respondendo isso aqui. Como é que vocês lidam com essa questão de estar online o tempo todo e de também estar vigilante o tempo todo sobre enfim, sobre o Brasil, sobre as coisas, não sei o quê. Como é que vocês lidam com isso? Né? Porque isso demanda uma energia absurda também, né? Sim, sim. Eu vou te dizer que na pandemia isso de certa forma até ficou um pouco mais fácil porque tudo que a gente faz, pelo menos na minha bolha, é no computador, né? Então Uhum. o trabalho que é adaptado ao computador, você consome notícias pelo computador, pelo celular, enfim. Assim, é bem paranoico, é um constante estado de alerta, a gente tem que estar. Mas a gente se ajuda muito também, são 6 pessoas, então dilui um pouco a carga desse trabalho, às vezes, para a gente saber se alguém é cancelado ou não, ou, enfim, Uhum. para saber se alguém já pisou na bola ou sei lá o quê. Todo mundo tá ali, enfim, fazendo o seu trabalho e ajuda de certa forma, porque eu acho que é a única maneira de lidar com esse formato, com essa produção, com tudo isso, é sendo um grupo. Não tem outra possibilidade, assim. E aí Sim. acaba que uma pessoa ou outra se identifica mais com a outra função. Sei lá, alguém fica mais no e-mail, alguém fica mais ligado com as publis, alguém fica mais ligado, sei lá, questões políticas. E cada pessoa tem sua gama de interesse muito diferente, né? Então, sei lá, Davi, por exemplo, que é o mais jovem, ele sabe de coisas que estão muito frescas de que eu não sei. Eu não sei mexer no TikTok, por É um exemplo. inferno isso às vezes com ele. Minha gente, Davi é meu sobrinho, assim, É, e também faz parte aqui. É um inferno às vezes lidar com ele, porque ele faz, tu viu isso, tu viu aquilo. Hoje eu fico mandando agora um monte de coisa falando, já ouviu esse disco do David Bowie? Porque é um é, inferno. pois é. Mas aí, às vezes, alguém não sabe quem é Chico Buarque, né? E a gente fica assim, meu Deus, pelo amor de Deus. Quem é Paul McCartney? Enfim, e aí é isso, sim. Sofia, eu acho que Sofia é mais ativa no Twitter, então eu me sinto acobertado, assim, quando existe uma aprovação de Sofia. Eu gosto das coisas do Twitter. Rodrigo é um tipo de humor que eu particularmente amo, que é uma coisa mais, às vezes, né? Faustão, o vídeo cacetada. Ele vai odiar que eu falei isso, mas enfim, foda-se. Ele foi, Provavelmente. ele foi frio comigo hoje, que eu falei, fui super emotivo, e ele ignorou minha mensagem, mandou uma figurinha. Enfim. Nossa, eu não queria estar no grupo do WhatsApp do Saquinho hoje não, hein? Não, não, não. Hoje não vai ter. Não tá legal. É, não sei, quando é uma coisa mais de estratégia, de marketing, assim, Alan para mim também é um norte, assim, porque ele é publicitário. Luiz, quando é alguma coisa mais, sei lá, sobre PC Music ou universo musical, assim, eu confio também. Enfim, temos aí as nossas afinidades.
o que a gente gosta de fazer, e isso acaba também facilitando o trabalho, porque não fica nas costas de só uma pessoa. Uhum. Tem uma pergunta que está até travada aqui na minha tela, que eu acho que é de Cladson. É. Kelly Como Clarkson. você. Kelly Clarkson, chama Cladson, que é Clarkson. Ah, Como vocês pensam o erro caso um post traga muitas críticas negativas, né, em relação a posts políticos, não, né? Aí ele pergunta aqui se vocês são mandados para uma residência em Vegas para pensar sobre isso. Mas essa é uma pergunta legal, né? Como é que vocês pensam o erro, né? Sim, não seria necessariamente um erro se porque ele teve muita crítica negativa. Não significa necessariamente que o post seja um erro. Mas quando um post ele acaba resultando em muito mais críticas negativas, se isso já aconteceu, como é que vocês lidam com isso? a gente chora muito, né? Assim, a gente fica dias sem. Não, a gente discute tudo no grupo do WhatsApp. A gente tá acompanhando os comentários sempre. Então, tá tendo Sim. repercussão negativa, a gente fica com medo de estar fazendo alguma besteira, de estar endossando algum ponto de vista que a gente não tinha pensado. E a gente Uhum. geralmente arquiva, assim, a gente tira. Tira e mesmo que vá discutir Vocês depois, tiram? a gente tira, a gente arquiva. Mesmo que vá discutir, até para repostar ou para, enfim, postar no Twitter e tal, mas a gente está sempre atento, assim. E eu acho que é o risco. Assim, se você vai defender algumas coisas, você também tem que estar aberto a escutar. Se você vai É. defender que que existe um ponto cego grande no que é hegemônico, no que é colocado como natural, etc., você vai ter que estar disposto para saber que você também, de certa forma, endossa vários pontos de vista hegemônicos, né? Então, é isso, é o ônus do negócio, é esse estado de alerta e, enfim, se desculpar as pessoas e tirar de circulação, às Uhum. vezes. Faz parte, assim. Sim. Alguém perguntou aqui se já rolou, sei lá, agressão. Não sei se agressão, porque pelo menos física me parece um pouco mais difícil, mas já rolou de, sei lá, tentarem ir atrás, sei lá, derrubar a página. Isso às vezes rola, né? Você até rolou com a Demara lá no Twitter uns meses atrás. E já rolou alguma coisa desse tipo, assim, algum ataque, ou tentar ir atrás de vocês, quem são vocês? Isso é até uma questão, são duas perguntas. Vocês têm ultimamente mostrado mais o rosto, muito embora muitas vezes muita gente aqui não tá passada porque você é um saquinho peludo. Vocês ultimamente têm mostrado assim o rosto. Queria também saber como é que foi isso. Vocês decidiram botar a cara no sol. A gente não. A agressão física só entre a gente, mas é uma brincadeira, assim, brincadeira. É, não, agressão física a gente nunca sofreu, não. Nunca sofremos ataque, a gente tem muito medo disso, na real. Não gosto nem de falar muito, porque vai que atrai. É, mas a gente está tentando, enfim, tem essas dicas de segurança na internet. A gente está tentando cumprir, assim, mas é difícil. A estratégia da gente de não mostrar o rosto também, sim, tem a ver com exposição, com segurança, com o fato de que a gente também quer desempenhar outras atividades, com o fato Uhum, de que a gente não vive disso. É... E aparecer mais, pelo menos para mim, tem a ver com bom, nós estamos fazendo o negócio há 2 anos. Então, a gente também, de certa forma, quer ser reconhecido porque é um trabalho que a gente tem orgulho, sabe? Então, por mais que seja engraçado, besta, pô, querendo ou não, a gente expôs no museu, a gente tem memes que a gente pensa pra caralho antes de postar, de construir. Tem outros convites surgindo, então é motivo de celebrar também, de botar a cara. Eu acho uhum, que é possível, sim. Outras páginas que. Aquela página, o Gringo Dictionary, ele também tem uma política parecida, assim, ele nunca aparece, né? Se você for olhar lá o perfil, não tem nenhum arroba do cara. É, e aí, ao mesmo tempo, ele dá a entrevista, ele, enfim, não cria muito mistério sobre quem é. E ainda assim a gente tem um cuidado, né? A gente não sai divulgando a quatro cantos quem somos nós, o que a gente faz e tal. Acho que é um pouco para se poupar. E, sei lá, uhum. evitar algum tipo de mal entendimento. Eu venho de uma área super conservadora do direito, então às vezes eu fico meio assim, e as pessoas não vão entender. É, e aí Qual a acho tua que. área de direito? Oi? Qual a tua área no direito? Eu lido com
Hoje eu lido com pesquisa empírica, mas assim, sou das ciências criminais, assim. Eu gosto de todas essas discussões. É, por mais que eu nunca tenha atuado como advogado, essas pesquisas assim são muito sérias sobre segurança e sobre, enfim, sobre esse Uhum. tipo de direito. Então eu fico com receio assim, de não ser levado a sério, porque, enfim, eu faço piada. É uma maneira da gente também usar como escudo. Sim. É, eu fiquei agora observando aqui as conversas sobre a Magalu, a camiseta, tudo isso, e me dispersei um pouco, desculpa. Saquinho é advogado, tudo isso, né? Quando... Não, nessa eu não queria fazer, não, lembrei da outra. Quem é que tu curte, ou quem é que vocês curtem? Né? Você pode falar tanto quanto indivíduo, quanto coletivo. Mas quem é que vocês curtem nesse... nem só na nova leva, eu diria, mas de maneira geral, de humor no Brasil. Fala, Agostinho. Ai, meu Deus, de novo. Então, eu tenho esse problema. As pessoas acham que eu sou esse homem. Gente, desculpa. Sinceramente, sinceramente, desculpa, não parece não. A Obrigado. pessoa é assim. Não, não parece. Desculpa, Ai. assim. Não, o pior é que todo lugar que eu vou, as pessoas me falam isso. Eu fico assim, não. É Não, horrível. É uma não. maldição terrível. É, Vou Tá processar bom, com o papo. Ele é o Agostinho de esquerda. Eu sou O Agostinho vai odiar. Eu sou O Agostinho da Agostinho vai grande odiar. família. Tá louca. Olha a minha vida. Anda com anda com a jarra de abacaxi, que o pessoal vai confundir. Top. Mas Eu, quem é que vocês curtem nesse humor nacional, principalmente, assim? eu sou, assim, eu vou falar por mim, né? Todo mundo, a gente discorda sempre sobre essas coisas. Mas eu Sim. sou muito fã de Tiago Ora Tiago, desde que ele era do Orkut, desde que ele fazia uma comunidade no Orkut que era assim, eu adoro a Hello Kitty, aí tinha foto da Moranguinho. Tipo, eu sou assim, sou muito fã dele. Ele é É, foda, ele nem, acho que ele nem sabe quem eu sou, mas tudo bem, é a vida, né? sabe? Mas Mas eu gosto muito dele. Pequena Lô aqui em casa, todos os vídeos eu escuto Faltar Rindo no quarto, eu já sei que, enfim, é Pequena Lô. É, Gosto muito de Ademara, eu tô muito. Os vídeos que ela faz, eles ficam na minha cabeça, assim, tipo, toda hora. Do TCC. Para, eu tenho que fazer meu TCC. Tipo, isso sou muito eu, assim, sempre. Eu acho que ela sempre é muito exata, assim. E. Uhum. É... Quem mais? Quem é que tá pra jogo? Eu gosto do Gringo Dictionary, eu acho inteligente. Eu acho. Eles têm umas sacadas muito boas. Gosto do pessoal do Melted. Eu E do amo, Ricardo Salles? eu amo muito Hackearame, que é uma página meio nova, assim, que me lembra muito o começo do Saquinho. Eu adoro, eles são muito bons. Conheço não. E a Kali e o Shira. Eu acho. Enfim, são páginas que me representam quanto gay. Tá louca. E o papeiro de Cinderela? Perguntaram aqui. Papeira da Cinderela, amo. Amo. Desculpa, mas Sim. assim, Qual é aquele vídeo que ele tá dançando? Não, tem um vídeo que. Engraçadinha. É engraçadinho Araújo, né? Não é ele. Maravilhoso. É ele fazendo Não mas é a graça. personagem, né? É Sim, Jason sim, Wallace, não é a mas não é. Cinderela. Não é a Cinderela. Eu acho que daqui a pouco a gente vai finalizando. Daqui a pouco a gente vai para 1 hora e meia. Tu queres fazer só uma rodada assim, e eu vou pedir que você seja rápido, por favor, Diz. tá? Vamos lá. Livro de cabeceira. Eu gosto muito desse aqui. 13 Nudes de Adelaide Ivanova. Eita, militou! Militou. Uma cor. Ah, Rosinha, claro. Rápido. Rosinha, claro. Um perfume. Johnson's Baby, amo. Quem levaria para uma ilha deserta? Renatinha, minha amiga. Desculpa, ia dar muitas gargalhadas. É sobre isso. Ai, fudeu. C&A ou Riachuelo? Ai, meu Deus.
Riachuelo pôs aquela blusa da Listra Gay que todo mundo usa. Cuidado com o dono da Riachuelo, você sabe quem é, né? Ah, é, né? Ai, não. Então, deixa pra lá. Tá bom, Riachuelo ou Renner? Ah, Renner, né? Enfim. Já ficou afim de algum seguidor? Não, não, não. Já achou um seguidor do Saquinho interessante o suficiente para chamar em DM? Vamos teclar? Não, mas enfim, apareçam aí, gente, me sigam aí, me procurem, que quem sabe, né? Mas até agora não. Assim, já aconteceu de eu paquerar com uma pessoa que gostava da página, mas eu não achei ela por causa do saquinho. Quem Ok. faz isso é outra pessoa, que eu não vou expor. Mas que tem vogais no nome. Você está atualmente namorando? Não, solteira e sozinha também. Então pronto, pessoal. Vou terminar com essa. Vocês passaram a live inteira paquerando o Júlio. Agora sabe que o saquinho é um saquinho peludo. Davi tá aí eu colocando a arroba dele. Quero dizer que eu vou cobrar por essa live, porque eu acho que eu estou agenciando a pessoa, né? Isso não está no nosso contrato com a Vitamilho. Não, eu vou fazer a sua defesa de cafetina, então acho que já paga aí as. Pessoal, brincadeira à parte, vou finalizando por aqui. Foi massa, eu sabia que ia ser, claro que ia ser. Agradecer para tu, Júlio, a disposição. Alguém falou que a conversa era aleatória, não era mesmo. Quem falou que era aleatório não entendeu nada, na verdade. A gente estava falando o tempo todo aqui sobre humor e política e memes. E eu acho que abrir essa série de lives com vocês era assim, foi perfeito. Eu acho que vocês têm um dos conteúdos hoje mais políticos, assim, para mim, eu acho, de fato, vocês fazem isso, e eu acho que é pedagógico, que foi a pergunta que eu coloquei ali quando eu tinha a resposta para mim. Anunciar a próxima live, provavelmente dia 19 de novembro, e vai ser justamente com a Demara. Muito bom. Pois é, eu tô atrás de Tiago para fazer a última, mas ele não me responde. Tô aqui Ih, fazendo uma chamada pública, fazendo uma chamada pública. vamos Mas a todos prestigiar Demara, ele. Todo mundo pedindo por na favor, próxima postagem dele aí. peçam, por favor, me ajudem. Agradecer a todo mundo. As pessoas mandaram mais. Eu amo o Júlio, quero fazer com o Júlio, qual é o telefone de Júlio, do que perguntas. Então, enfim, a gente vai finalizando. Júlio, brigadíssima. Obrigada para todos os saquinhos. Obrigada a todo o pessoal do OVA. Obrigado, Fala aí, Júlio. gente. Eu tô muito feliz disso acontecer, porque a Fabiana, porque é a extensão da faculdade de onde eu venho, porque é em Caruaru, porque é a celebração de uma política petista de muito tempo, essa interiorização da universidade. Enfim, é isso. Vamos defender essas questões aí que são importantíssimas. Ensino superior de qualidade público, sistema de saúde único de saúde público. Enfim, é isso aí. Beijos. E Hannah Montana. E Hannah Montana, que também é uma autarquia federal. Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, Júlio. Beijo, gente. Beijo para vocês.